Senhor Deus, abençoe a todos nós com bênção sobre bênção. A verdade é que Deus é um Deus que se preocupa em cumprir toda a sua palavra. Se formos fiéis a Ele, Ele jamais deixará o mal prevalecer em nossa vida. O Senhor se apressa por socorrer a todos que não negam a sua fé, não recua na hora da batalha, mas enfrenta o que for preciso para continuar firme na presença dele. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 27, diz: Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Não importa a arma forjada que prepare contra a nossa vida, não importa as ferramentas preparadas, não importa o que diga o nosso respeito, que se levante aos milhões e milhares contra a nossa vida. Se permanecermos firmes na presença de Deus, o Senhor irá nos socorrer. Se não negarmos a nossa fé, ainda que nos lance em prisão, ainda que nos jogue em cova de leões, ainda que nos jogue em fornalha de fogo, em masmorra, não importa, Deus enviará o socorro para a nossa vida e sairemos ileso de qualquer situação que formos acometidos. O essencial para mim e para você é não negarmos a nossa fé no Senhor. Só o Senhor tem livramento de morte. O perigo pode ser grande que nos acometa, mas maior do que o nosso Deus não existe nada. Ele que faz maravilha nos céus e na terra. Os seus sinais, as suas maravilhas estão disponíveis para todos que quiserem ver e crer. Porque os céus e a terra demonstram claramente que há um Deus incomensuravelmente grande que opera de forma grandiosíssima coisas que nenhum outro pode fazer. E foi exatamente por isso que Daniel ficou livre de toda perseguição, de toda injustiça, porque ele acreditou na grandeza desse Deus, na sua fidelidade e não negou a sua fé. Preferiu ser lançado na cova dos leões do que recuar da sua postura de homem de Deus, de cidadão dos céus, de alguém que realmente conhece a verdade e não se curva diante de imposições de homens malignos, de homens invejosos, de homens corrompidos, tomados pelo mal. Daniel permaneceu firme na sua fé, enfrentou o que tivesse de enfrentar, porque ele sabia que a vida e a morte pertencem a Deus. Se fosse da vontade de Deus ele morrer, ninguém poderia impedir. E se fosse da vontade de Deus salvá-lo, ninguém iria matar, porque querendo Deus agir, ninguém pode impedir o agir do Senhor. E ele não negou a sua fé, ele permaneceu na sua crença, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele se entregou realmente a Deus. E o livramento do Senhor veio para Daniel. E é isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Se não negarmos a nossa fé, se permanecermos na presença do Senhor, se estivermos convictos de que Deus é Deus e nada vai nos abalar do lugar, assim acontecerá. Pode tramar o que tramar contra a nossa vida, irá prevalecer os ditos do Senhor, porque Deus agindo em nosso favor, quem poderá impedir? Se a mão do Senhor estiver sobre nós, quem vai mandar Ele ir colher? Quem vai fazer algo contra a nossa vida sem a permissão de Deus? É isso que todos nós devemos entender, que o que tem que ser prioridade em nossa vida é permanecermos firmes diante do Senhor, não nos curvarmos a querer de homens ruins, não nos curvarmos a dito de homem algum, permanecermos na nossa fé, na palavra de Deus. O que a palavra diz que é. O que a palavra é contra, tem que ser contra a nossa vida. Ou nós temos que ser contra o que é contra a palavra de Deus. Se fizermos assim, pode tramar, repito, o que tramar contra nós, o Senhor vai nos livrar, porque todo o poder nos céus e na terra pertence
a Ele. Assim como Ele livrou Daniel do poder dos leões famintos, da cova dos leões, Ele nos livrará de qualquer laço do inimigo, de qualquer armadilha, de qualquer que seja um plano da escuridão para nos atingir. O Senhor está conosco, o Todo-Poderoso é o nosso refúgio. Amém? Senhor, ajuda essa pessoa a crer que livramento realmente só há em teu nome. Se tu permitir que algo nos aconteça, ninguém pode nos livrar. E se tu queres livrar a nossa vida, ninguém poderá fazer nada contra nós, porque a ti pertence todo o poder. Então nos dá uma fé alicerçada, uma fé coerente, inteligente, uma fé que não se baseia em fato que estamos vendo, mas no poder da tua palavra, a qual nós acreditamos, e nos ajuda a nos comportar como cidadão dos céus na terra, embaixadores do teu reino, pessoas que não temem ao que os homens dizem, aos escritos dos homens, mas confia tão somente no teu poder, porque tu és Deus, para fazer em nossa vida muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigada, Deus, abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou a pastora Elza Morim, compartilhe a boa palavra.